Vamos lá, galera. Primeiro exercício sobre plano inclinado. Bem tranquilo, para nós desenvolvermos a ideia dos vetores, identificarmos aí cada peça nesse nosso plano inclinado e fazermos a identificação das ferramentas matemáticas úteis para a nossa resolução. Legal? Vamos lá. O enunciado nos diz o seguinte, olha, existe um garoto, um homem que quer subir um objeto, né, colocá-lo na carroceria de um caminhão que está a 1,5 metros de altura em relação ao chão. Ele coloca, por exemplo, uma madeira, cria uma rampa, e essa rampa, o plano inclinado, né, ao longo dessa rampa, essa caixa aqui vai ser puxada ao longo de 3 metros, que é o tamanho dessa rampa. Esse corpo tem um peso. Ele quer saber o seguinte, qual é a força mínima que o rapaz, o sujeito, a pessoa tem que fazer para que ele suba a rampa? Essa força mínima tem que ser uma força que seja em módulo, né? Fisicamente vamos usar esse conceito, igual à força que esteja em sentido contrário para que ele suba, por exemplo, com velocidade constante. Porque se ele fizer uma força e na sequência fizer a manutenção dela, ele pode subir, por exemplo, sem acelerar. Se eu aplicar a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes o quê? A aceleração. Uma força mínima faria ele subir sem acelerar. Então, essa força F para cima, eu tenho uma outra força para baixo, que nós vamos discutir, relembrando a parte teórica. Se essas duas forças forem iguais, a resultante é zero, então ele pode subir, desde que já tenha, né, vencido a inércia, subir sem aceleração. Então eu quero que essa força F seja igual a componente Px do peso. Vamos lembrar, o peso desse corpo, verticalmente para baixo, ele é decomposto de tal forma que eu trabalho duas componentes. Uma que pode fazer o corpo descer a rampa e outra que vai fazer o corpo ficar preso à rampa. O nosso PY é uma ação do bloco no plano, gera uma reação com a nossa força normal. Então ainda tem uma força a mais aqui que é a normal. Nesse exercício eu não preciso me preocupar nem com a normal, nem com o PY, porque o movimento é ao longo da rampa. Então o que ele deseja é que você calcule esse F e que esse F em módulo seja igual ao Px, já que tem sentidos contrários, para ele subir a rampa. Lógico que na sua cabeça a dúvida, a pergunta pode ser, poxa, mas se o F for igual ao Px, ele não vai subir a rampa, vai ficar parado. Eu tenho que fazer, por exemplo, se o Px vale 1000, eu tenho que fazer um F igual a 1000,1. Começou o movimento, depois eu posso voltar o F para 1000, que ele sobe sem aceleração. E é essa a ideia do exercício. Então eu vou fazer a força F em módulo, sendo exatamente igual a componente Px. Aí nós vamos lembrar, como é que nós calculamos o Px e o Py? Tanto o Px quanto o Py dependem desse ângulo aqui, que agora eu vou chamar de θ. Θ, alfa, o que você quiser. Tá? Então, o Px é P vezes o seno de θ e o Py é P vezes o cosseno de θ. O peso eu tenho 400. O seno de θ e o cosseno de θ tenho como encontrar. Tá? Até porque, pela estrutura do enunciado, ao pensar nisso tudo aqui, eu vou montar um triângulo retângulo, onde esse aqui é meu ângulo θ, da inclinação. Essa altura equivalente à carroceria do caminhão é 1,5 que ele deu, está em metros. E a minha distância rampa acima equivale a 3 metros, que vai fazer o papel da minha hipotenusa, enquanto 1,5 vale a ideia do meu cateto oposto ao θ. Então, quem é o seno de θ? Cateto oposto pela hipotenusa. Vamos colocar aqui. Ok? Vamos colocar essa peça aqui agora. Então, quanto que vale o valor da força? Vamos direto aqui. Ó. A minha força vai ser o peso, que é 400, aqui 400, vezes o seno. 1,5 metade de 3, 0,5. Então, esse rapaz, esse sujeito, essa moça, essa pessoa, tem que fazer uma força de 200 newtons para que eu possa
fazer aquele corpo subir sem aceleração, essa força mínima para que ele possa levar o corpo até a carroceria do caminhão. Tranquilo, galera? Então, observe aqui o valor, marque o seu gabarito, tá? De acordo com esse cálculo. Ok, galera? Se você gostou da resolução dessa parte inicial, curta o vídeo, inscreva-se no canal, divulgue entre os seus amigos, compartilhe com quem você possa perceber que precisa ou gostaria de ter acesso a esse conteúdo. Ok, galera? Um grande abraço.